Acho que tem uma outra parte aí da carta que fala... É mais ou menos isso, né? Para vir a imprensa até o presídio, o diretor, enfim, fala que o diretor está fazendo coisas que não deveriam, pede que ele vá em um determinado horário para pegar aí essa situação. Enfim, vamos agora ao vivo? Que aí o advogado vai nos explicar melhor. O Vinícius Mecenas vai trazer as informações do que está acontecendo no Compajaf, do que está acontecendo lá no presídio de Santa Maria. Ô Vini, deixa eu só deixar bem claro para quem está em casa que aqui a gente ouve todos os lados. Já pedimos à Sejuc um posicionamento do que está acontecendo, se foi algo isolado, se eles confirmam ou não isso que está acontecendo. Agora vamos com você, Vini. Essa não é a primeira vez, ou eu estou enganada? E o que está acontecendo? Boa noite. Agora sim, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Então, Mariana, é bom que se frise, né, que como você bem destacou, isso já não é a primeira vez que isso acontece, né? É algo que vem se repetindo ao longo dos últimos meses e que inclusive foi intensificado, né, após aquela manifestação, que inclusive a nossa equipe, através do repórter Douglas Magalhães, foi até lá no dia 6 de setembro, né, onde houve essa manifestação, né, dos familiares na porta do Compajaf, que é o complexo penitenciário do Jacinto Filho, ali no Santa Maria, para as pessoas entrarem. Então hoje, ao longo do dia, né, alguns familiares relataram maus tratos, né, para terem acesso de fato ao presídio. É justamente sobre esse assunto que eu vou conversar aqui agora com o Ricardo Ramos, ele que é advogado de mais de 90 detentos, está representando tanto esses detentos, mas também familiares. Porque é que a gente quer entender, Ricardo, por que essa situação já vem acontecendo de forma repetida, mesmo com a intervenção, né, de vocês enquanto advogados, para tentar minimizar, né, essa situação toda. Boa noite para você. Essa intervenção ela já vem de algum tempo, inclusive através da Comissão de Direitos Humanos. Nós, advogados, tentamos combater de todas as formas, todas essas ingerências que os presídios estão causando, não só o Compajaf, que é administrado por uma empresa privada, mas também os presídios públicos. Essas visitas vexatórias, essas inspeções vexatórias, elas não podem acontecer, elas queimam praticamente todos os pactos internacionais, as leis federais, a Constituição, e inclusive recomendação do próprio juiz da Vara de Execução Penal. Nós já tentamos de tudo para coibir esse tipo de prática. Já levamos essas cartas, inclusive, ao Ministério Público da Vara de Execução Penal, através da doutora Cláudia Calmon, na manifestação que houve no dia 6 de setembro. Infelizmente, ela não pôde comparecer. E de lá para cá, nós tivemos uma reunião no mesmo dia, mas nada, absolutamente nada foi resolvido. Quando você fala em relação a essa revista ser vexatória, em que sentido? A pessoa chega a ficar nua? Porque a gente sabe, Mariana, que hoje, né, com auxílio da tecnologia, a gente tem aí o body scan, que é aquele equipamento que a pessoa entra para identificar se não tem nada ali portando dentro do corpo da pessoa. Então, mesmo com o auxílio da tecnologia, com a revista, quando você fala vexatório, o que é que você quer dizer com isso? É bom frisar que nós temos hoje, em todo o estado de Sergipe, um aparelho chamado body scan, é tipo um raio-x, onde ele capta qualquer coisa anômala ao organismo. Só que ele também capta, por exemplo, gases, ele capta fezes, e muitas vezes quem está fazendo essa revista pelo body scan acha que é algo acerca de algum tipo de droga ou de fumo, e acaba por depois fazer essa inspeção vexatória, que é justamente a obrigação de tirar as suas vestes na presença de mulheres, às vezes até de homens, e também muitas vezes são obrigadas, são ameaçadas a expelir qualquer tipo de coisa que tenha dentro delas, sob pena de perderem seus filhos, de levarem seus filhos para o conselho tutelar, o que isso infringe, primeiro, o princípio da inocência. Ela não precisa provar nada contra ela mesma. Isso fere demais a dignidade da pessoa humana,
Isso fere todos os pactos, todas as leis federais, inclusive, repito, fere recomendações do Poder Judiciário na pessoa de Dr. Hélio Mesquita Figueiredo, o juiz da Vara de Execução Penal, onde ele já disse que esse tipo de manifestação, esse tipo de inspeção não pode ser feito, já que nós temos o Borisquem. Muito é dito, né, principalmente em relação aos complexos penitenciários, no sentido desses complexos, essas penitenciárias, né, criarem as suas próprias leis, quando a gente sabe que isso é inconstitucional, né? É totalmente inconstitucional. Eles se albergam por portarias feitas pela Secretaria de Justiça e Consumidor, e isso fere totalmente o princípio da hierarquia das normas, onde os presídios acreditam que as portarias que a Sejuc faz, elas têm mais serventia, têm mais valor do que as leis federais e a própria Constituição Federal. E olha, a gente está falando em relação aos familiares, aos parentes que sofreram esses maus tratos, foram barrados, tiveram todos esses empecilhos para ter acesso ao presídio. Mas em relação agora aos detentos, né, há uma queixa em relação à perseguição, né? Sim. Eles têm muito medo de fazerem qualquer tipo de manifestação, inclusive com as próprias mulheres dando algum tipo de entrevista, com medo de retaliação do próprio sistema. E é o que está acontecendo. Acredito, infelizmente, que vai continuar acontecendo, mas nós temos fé que o Poder Judiciário ele vai coibir com esse tipo de ação dos presídios do Estado de Sergipe. Olha, inclusive a Mariana está querendo também dar uma palavrinha com a gente, né, Mariana? Fica à vontade. Vinícius, pelas informações já trazidas, mas eu fiquei com uma dúvida em relação ao seguinte, ele ventilou um pouquinho já, mas eu queria que ele explicasse melhor o que tem feito o Ministério Público nesse caso, essa é a primeira pergunta. E a segunda, é verdade que os detentos se direcionaram para a gente soube que eles falaram que confiavam aqui no trabalho, com a visibilidade aqui da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, aqui com Cidade Alerta. Queria saber dessa relação e também sobre o Ministério Público diante desse fato. Pois é, olha, a Mariana está questionando no sentido de que os detentos, eles fizeram de fato essa união, né, entre eles e enviou você enquanto representante e porta-voz deles, mas também de todos os detentos, e destacaram que acreditam, né, na credibilidade da nossa TV Atalaia, que é a TV dos Sergipanos, para a gente mostrar isso aqui, para ver se melhora a situação deles de alguma forma. Foi basicamente isso, inclusive, que eles destacaram na carta, né? Eles destacaram na carta e hoje os visitantes só saíram do presídio após a minha chegada, para eles terem mais segurança. Repito, ninguém estava lá mantido como refém, os visitantes quiseram ficar lá, então quando eles souberam que eu cheguei, foi que eles começaram a sair da visita, inclusive pedindo ajuda à jornalista Mariane, que é muito querida pelos internos, é uma jornalista que defende demais os direitos humanos, os direitos das mulheres, e infelizmente esses direitos hoje estão totalmente vilipendiados pelo sistema prisional do Sergipe. Ô Ricardo, você também falou em relação ao Ministério Público Estadual já ter sido acionado, também em relação à Sejuc, que é a Secretaria Estadual da Justiça, mas parece, pelo que eu entendi aí, nada foi feito, né, até agora? Não, nada foi feito e, com todo o respeito, a promotora, não vou citar o nome, a promotora da Vara de Execução Penal, ela foi bastante clara ao dizer que o Copajaf, por ser um presídio mantido pela entidade privada, é um presídio modelo. Mas basta entrar naquele presídio e se ver, abre aspas, um verdadeiro lugar onde se queima cérebros e as pessoas ficam malucas. Tanto que todos os dias, todos os internos dormem à base de clonazepam. E o que é que pode, eu quero indagar você inclusive, né, o que é que pode ser feito numa situação como essa? Porque o Sejuc é quem administra, o Ministério Público está aí para fiscalizar as leis, então o que é que pode ser feito nesse sentido, já que esses órgãos, né, essas entidades já foram acionadas e nada foi feito? O que é que vocês podem fazer com relação a isso? O Poder Judiciário ele pode agir, embora ele tenha que ser provocado pelo Ministério Público ou pelas entidades civis, pela própria OAB, através da Comissão de Direitos Humanos, a doutora Lídia Jordelini. O Poder Judiciário ele tem esse poder,
O Poder Judiciário cobrou a semana passada a imprensa para acabar com todo e qualquer tipo de tortura nos presídios de Sergipe, mas parece que os presídios não têm olhos e nem ouvidos para o que o próprio Judiciário fala, desrespeitando e tripudiando com o seu chamamento. Olha, Ricardo, eu agradeço demais a sua participação. Mariana, é um assunto muito sério quando a gente fala em relação aos princípios, né, dos direitos humanos. A gente está aqui para mostrar todos os lados, como você mesmo adiantou, né? A gente já chegou a acionar, portanto, o Ministério Público, a nossa produção já está entrando em contato, a Sejuc também. E a gente está trazendo aqui o Ricardo como porta-voz, como a gente já viu aí na própria carta que você leu, esclareceu alguns pontos, né, que eles escreveram aí de fato a punho, relatando todos esses transtornos que eles têm sofrido, tanto em relação a eles com essa perseguição, mas sobretudo dos familiares que precisam de fato ter acesso a esse complexo penitenciário, mas infelizmente têm sofrido cada vez mais esses maus tratos mesmo, né? De fato, como o próprio Ricardo já disse, essa revista vexatória ao ponto de pedir que a pessoa fique nua. De fato, isso não existe algo como isso. Submeter uma pessoa a uma situação, de fato, como essa. Então, assim, que algo seja feito. A gente está aqui para intermediar essa possível comunicação, né? Essas falhas na comunicação que possivelmente estejam acontecendo entre os familiares e seus detentos e também a administração do complexo penitenciário e, sobretudo, a Sejuc, que é quem faz a coordenação dos presídios aqui no estado. E, portanto, a gente espera, né, uma nota que seja clara, não que as providências sejam tomadas, porque a gente sabe que em relação a isso a gente já está cheio de tudo isso, mas que de fato venha para solucionar e minimizar os transtornos de todos esses familiares e seus detentos. Mariana. Obrigada, Vinícius. É isso que eu vou fazer agora e volto com você, porque a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor já nos enviou a nota dizendo que, sobre as denúncias relatadas pelo referido advogado na tarde nesta sexta-feira 13, inclusive, essas são totalmente improcedentes. Isso porque é importante ressaltar que desde 2018 a revista é realizada por meio do equipamento Boriscan. Quando é constatado alguma possibilidade de ilícito, a pessoa flagranteada é encaminhada para a delegacia. E quando o delegado entende necessário que se faça outro tipo de revista, é expedido uma guia para que o procedimento seja feito pelo Instituto Médico Legal IML. Inclusive, tais denúncias causam estranheza, pelo fato de também, na tarde de hoje, a diretoria da unidade prisional ter recebido a visita de representantes da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe. E esses constataram que tudo funcionava dentro da normalidade. Neste momento, a gente vai pedir a nota, peço aí a nossa produção. Hoje a gente tem a Mira Marques, temos o Fredson Navarro, temos quem na produção hoje, meu diretor, Leonardo Dias, para que, por favor, peçam a nota para a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, responsável aí pela Comissão de Direitos Humanos, para nos repassar, por favor, informações sobre essa visita que foi aí sugerida pela Sejuc, dizendo que eles fizeram a visita e que constataram de fato que não tinha nada. Aí a gente pede desde já esse posicionamento da OAB. Retorno com você, Vinícius. Pois é, Mariana, eu acabei de passar aqui também, que eu também acabei de estar recebendo essa nota, né? E o Ricardo, a gente quer entender um pouco mais a avaliação em relação a ele. Eu já estava aqui lendo para ele em relação ao que diz essa nota, mas ele discordou de alguns pontos e esse é o exatamente ponto. Né, na parte que você disse que é importante ressaltar que desde 2018 a revista ela é feita através do equipamento do Boriscan, né, como a gente já próprio mencionou, que é esse aparelho que tira como se fosse um raio-x, para saber se a pessoa não tem algo dentro do corpo. Né, então, quando é constatado alguma possibilidade de ilícito, a pessoa flagranteada é encaminhada para a delegacia. Eu já questiono você sobre isso. Esse é de fato o procedimento? O procedimento desde 2018 realmente tem ocorrido através do Boriscan.
quando há alguma anormalidade no corpo da pessoa, aí é onde começa o erro. Porque eles levam para a delegacia, forçam para que a pessoa vá para a delegacia e lá, mais uma vez, essas pessoas são forçadas a falarem o que não estão fazendo ou, inclusive, se estiverem cometendo alguma coisa, estão forçando ela a produzirem prova contra si mesmo. Vale dizer que a Comissão de Direitos Humanos, ela, segundo a nota da Sejuc, com todo respeito, é totalmente falaciosa. A alegação da Sejuc, quando disse que a Comissão de Direitos Humanos foi até lá e viu que estava tudo normal, quando quem chamou a Comissão de Direitos Humanos fui eu mesmo, através de ligação. Mandei a carta para a Comissão de Direitos Humanos, pedi ajuda, porque infelizmente muitos advogados eles têm certo receio de peitar esse sistema prisional que é bastante nefasto. Então a Comissão de Direitos Humanos foi à diretoria, foi embora, mas eu fiquei até o fim das visitas para que elas fossem embora, para depois sim atender o representante do pavilhão C, onde foi constatado tudo que já foi dito aqui anteriormente. A gente está falando em relação ainda no que diz respeito a essa revista mesmo. Você não, diante da sua opinião, você não acha que seria uma preocupação, né, usar todos esses meios, mandar a pessoa para uma delegacia, chegar aí até o IML, para que de fato ela não burle o protocolo e de estar de fato levando algo ilícito para dentro do complexo penitenciário? Olha, a coação ela já começa a partir do momento que a pessoa é ameaçada a levar à delegacia ou a assumir algo que ela esteja ou não fazendo. Uma medida muito antipática, é uma matéria muito antipática à sociedade, porque se tratam de pessoas que estão presas. Mas é bom frisar, como bem já foi dito por Mariana, é bom frisar que qualquer pessoa ela está suscetível ao cometimento do crime. Então, hoje, são eles lá. Eu sei que a sociedade acha bom, ela comemora esse tipo de atitude que está tendo lá dentro, mas no final, a própria sociedade pode um dia estar lá, um pai de família pode um dia estar lá, e suas famílias estão o visitando e passarem pelo mesmo tipo de constrangimento, até porque ninguém está imune ao cometimento de qualquer tipo de crime. Ou seja, você está discordando do que foi dito nessa nota? Eu discordo totalmente do que disse dessa nota, ela é totalmente falaciosa e ela não condiz com a verdade, porque eu estava lá desde 2 horas da tarde, saí de lá às 5 horas da tarde e nada disso que ela falou aconteceu. A Comissão de Direitos Humanos, através da presidente Lília Jordelini e do conselheiro Alessandro, foi lá sim, foi lá ao meu pedido, coletou informações com a vice-diretora, mas não ficou até o final e deixou na minha incumbência essa fiscalização para quando as visitas saírem e a gente pegar as informações mais precisas. Quando a comissão chegou lá, você estava lá no ambiente, percebeu o que era dito, para onde eles iriam? Eu fui o primeiro a chegar. A Comissão de Direitos Humanos chegou mais ou menos 1 hora depois. E aí eu dei pé, já tinha dado pé da carta, então eu dei mais ciência do que já vinha acontecendo, fiz um resumo para eles conversaram diretamente com a doutora Juliana, que é a vice-diretora do presídio, uma excelente vice-diretora, mas o que foi dito para a Comissão de Direitos Humanos é que tudo estava ocorrendo na mais perfeita normalidade, o que não foi o caso. As visitas só saíram do pavilhão da visita após a minha chegada, justamente para defender os seus próprios parentes que poderiam receber algum tipo de retaliação, como tiros de borracha, bombas de gás e etc., coisas que a população infelizmente não sabe. E já houve esse contato seu com a comissão para saber o que é que eles podem estar fazendo ou iniciado algum processo ou procedimento nesse sentido para melhorar esses transtornos? Eu não posso falar pela Comissão de Direitos Humanos, mas eu posso falar pelo que ela me disse. A Comissão de Direitos Humanos ela está, sim, procurando saber qual a constitucionalidade dessa portaria da Secretaria de Justiça, que, ao meu ver, ela é totalmente inconstitucional quando a pessoa tiver algum tipo de suspeita, alguma mancha no corpo, ser levada à delegacia. Então, a CDH
está tomando conta dessa portaria para buscar a A inconstitucionalidade, é isso aí. É porque passou um carro aqui, eu fiquei... a inconstitucionalidade dela, e essa portaria com certeza ela vai ser revista. Eu acredito que antes mesmo que o STF ele defina o erro, e a Sejuc tenha a boa fé de revogar essa portaria, que inclusive leva diretores e agentes penais ao erro. Olha, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Eu acho que ficou esclarecido todos os pontos, Mariana. E a gente agora vai esperar de fato, né, o que vai dizer esses órgãos fiscalizadores e órgãos competentes para que de fato minimize esse transtorno, né, sofrido por esses familiares e também os detentos lá do Compajaf, o Complexo Penitenciário Jacinto Filho, lá no Santa Maria. Volto com você. Agradeço, Vinícius, pelas informações, a disponibilidade também aí do advogado. Ele falou assim, viu, gente? Direitos humanos deve ser para todos, porque todos nós estamos suscetíveis a cometer crimes. Mas eu reforço ainda uma outra coisa. Direitos humanos é para aquele que simplesmente está sendo acusado de um crime também. Porque podem dizer que você cometeu um crime que você não cometeu. E aí você pode ser encaminhado para a delegacia... Você pode ser levado até para o presídio por um determinado momento para cumprir aí uma prisão temporária. Os direitos humanos é para todos, não só para aquele que de fato cometeu o crime, mas para aquele que está sendo acusado de um crime também. Uma outra coisa não ouvi meu diretor... Isso, eu ia falar isso aqui agora. Meu diretor é retado, Leonardo Dias aqui comigo, a gente está alinhado sempre no pensamento. A OAB, a Comissão dos Direitos Humanos, foi hoje à tarde lá no Compajaf para conferir o que estava acontecendo. Na nota da Sejuc, disse justamente isso. A OAB esteve aqui garantindo toda a normalidade do funcionamento. Aí o advogado de defesa, que entrou aqui com a gente, pode vir, o advogado de defesa que entrou aqui com a gente, disse o seguinte: eles foram. Claro que a Comissão de Direitos Humanos da OAB foi lá, porque fui eu que chamei. Eu cheguei antes deles. Então agora a gente pede um posicionamento da OAB, que nesse caso aqui vai nos trazer luz sobre a veracidade disso tudo. Porque de um lado está a Sejuc dizendo que a comissão garantiu que estava tudo ok. E de um outro está o advogado de defesa desses detentos garantindo que foi ele que pediu a presença. Então, a gente aguarda a posição da OAB, a secção aqui de Sergipe.